Ao sinal de meia-noite e 15, horário local no Cairo, passamos a apresentar nosso programa brasileiro da Rádio Cairo. Hoje é quinta-feira, 19 de março, com a nossa frequência de 15.480 kHz na banda dos 19 metros, com vocês hoje na locução Nádia e na técnica do som Mohamed Rushdie. Vamos rever junto a nossa programação de hoje. Meia-noite 17, música oriental, meia-noite 19, resumo das notícias, seguido pelo programa Profeta do Islã. Meia-noite 30, noticiário, meia-noite 40, comentário, meia-noite 45, uma palestra especial sobre Taba. Meia-noite 55, canção, 1h esportes, 1h05, conversando com os ouvintes, 1h15, mulher egípcia, seguido por canção árabe, 1h25, resumo das notícias, e de 1h27 até 1h30, a apresentação da programação de amanhã, encerramento da emissão. Começamos com música oriental, a música oriental de hoje intitulada A Empregada, pelo compositor Omar Khairat. Resumo das notícias de quinta-feira, 19 de março, da Rádio Cairo. Egito, Arábia Saudita. O presidente Abdel Fattah el-Sisi conferiu hoje com o príncipe saudita que está atualmente visitando o Egito. O príncipe Faisal bin Abdelrahman congratulou o presidente Sisi pelo sucesso da recente conferência econômica que foi realizada em Sharm el-Sheikh. Daesh. O grupo terrorista Daesh emitiu hoje uma declaração reivindicando a responsabilidade pelo ataque mortal no Museu Nacional na Tunísia, que matou 23 pessoas, a maioria turistas. Itália informou hoje que aumentaria a sua presença militar no Mediterrâneo Central, descrevendo o ataque mortal contra o museu na Tunísia como uma ameaça crescente dos grupos extremistas. Líbia. Alto funcionário da segurança líbia disse hoje que um ataque aéreo acreditado ser realizado pela Força Aérea Leal ao governo eleito do país tem atingido o único aeroporto funcionando na capital, Trípoli. Anbar, Iraque. Uma explosão pelo grupo militante Daesh na cidade de Ramadi na última semana matou 13 soldados iraquianos. O Ministério da Defesa declarou hoje, negando relatórios que eles morreram no ataque aéreo. Cúpula árabe. Reuniões
da 26ª rodada da Cúpula Árabe serão realizadas em Sharm el-Sheikh nos dias 28 e 29 de março, onde o presidente Abdel Fattah el-Sisi dirige a sua presidência até março de 2016. Líbano, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu à comunidade internacional hoje de ajudar o Líbano nos seus esforços em hospedar mais de 1 milhão de refugiados da vizinha Síria. Iêmen, presidente iemenita Abderabu Mansur Hadi foi evacuado para segurança hoje depois um avião de guerra tinha como alvo um palácio onde ele estava hospedado na cidade de Adan. Queridos, seguimos agora com o nosso programa Profeta do Islã. A Rádio Cairo apresenta o Profeta do Islã. Programa preparado por Dr. Abdel Fattah Abul Futuh. Traduzido por Majido Abakar. Amigos ouvintes, a nossa edição de hoje trata de a ternura e a escravidão. Infelizmente, há alguns que acreditam que a religião islâmica encoraja a ternura e a escravidão, mas isso não é nada menos que uma defamação, porque é muito contrário daquilo que é a realidade desta nobre religião. Quem aprofunda os ensinos e bases fundamentais desta religião encontra que quer no Alcorão sagrado, quer nos hadiths do profeta, vem recomendado neles a libertação dos escravos, até há certos casos em que o Islã pôs como sentença a libertação do escravo e dar de comer aos menos favorecidos. É como quem quebrar propositadamente o jejum de Ramadã de dia sem nenhum motivo justificável. Pelo contrário, a qualidade de escravatura, exploração e mais outras foram conhecidas na história antiga humana. No Alcorão Sagrado vê uma passagem que refere isso na Surata Joseph dizendo: então aproximou-se do poço uma caravana e enviou seu aguardão em busca de água. Jogou seu palde no poço e disse: alveçai, eis aqui um adolescente. E ocultaram entre seus petrechos, sendo Deus sabedor do que faziam. Venderam-no a ínfimo preço ao peso de poços a dar-me sem lhe dar maior importância. E o egípcio que o adquiriu disse à sua mulher: acolhe-o contignamente, pode-se servir de nosso filho, ou poderemos levá-lo como nosso filho. Assim estabelecemos José na terra e ensinamos-lhe a interpretação das histórias Alcorão. E a escravidão era tipo um sistema prevalecido em muitos países muito antes da chegada do Islã, como no caso do Egito, Estado, Reino e em vários outros países do mundo. E quando a luz do Islã brilhou e foi enviado o profeta Muhammad, abençoado seja, ele foi a primeira pessoa na história humana a conhecer a liberdade dos escravos e fechou todos afluentes de ternura e encorajou os muçulmanos para libertá-los e exortá-los a cuidar deles e tratá-los como eles tratam os seus filhos ou irmãos. E consta no hadith que o profeta sempre dizia: temei a Deus nos vossos escravos. Pois o profeta Muhammad deu a dignidade de todo aquele que era escravo e depois foi libertado, e fez com que a emancipação seja portagem à misericórdia de Deus. No Alcorão Sagrado vem esta passagem que diz: porventura ele tentou vencer as vicissitudes
E o que de fará entender o que é vencer a vicissitude é libertar um cativo, o Alcorão. Amigos ouvintes, assim já terminamos de apresentar a nossa edição de hoje do seu programa semanal. Este é o Profeta do Islã. Agradecemos pela vossa boa companhia. Estiveram com vocês na locução Majid Tabakar, na técnica de Somona e na supervisão Muhammad Abdul Kamil. Esta é sua Rádio Cairo, Rádio da Fusão da República Árabe de Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos ouvir agora uma canção de Mohamed Fauzi, rezando para Deus. حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا اللهم حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا اللهم حمدا اللهم شكرا اللهم حمدا لذاتك ربي وذكرا يساير دقات قلبي ويملأ كل كياني وفكري ويجذب روحي لما قبل عمري اللهم حمدا لذاتك ربي وذكرا يساير دقات قلبي ويملأ كل كياني وفكري ويجذب روحي لما قبل عمري وقبل الوجود وقبل الزمان وقبل الوجود وقبل الزمان وإذ قلت كن يا وجود فكان وقدرت رزق الخلائق يسرا اللهم حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا اللهم حمدا الله
Ao sinal de 00:30 horário local no Cairo, passamos a apresentar as notícias de quinta-feira, 19 de março, da Rádio Cairo. Egito, Arábia Saudita. O presidente Abdel Fattah el-Sisi conferiu hoje com o príncipe saudita que está visitando atualmente o Egito. O príncipe Faisal bin Abdurrahman congratulou o presidente Sisi pelo sucesso da recente conferência econômica que foi realizada em Sharm el-Sheikh. Porta-voz presidencial, o embaixador Ala Youssef, diz que o príncipe Faisal apontou que a Arábia Saudita está afiada em apoiar o Egito em todos os setores, particularmente o do setor econômico, sendo esse setor um fator vital para o desenvolvimento compreensivo. Da sua parte, o presidente Sisi expressou a sua apreciação ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz, pelos seus esforços exercidos pelo reino para incentivar a economia egípcia e a posição honrosa da Arábia Saudita perante Egito e seu povo. Cúpula Árabe. Reuniões da 26ª rodada da Cúpula Árabe serão realizadas em Sharm el-Sheikh nos dias 28 e 29 de março, onde o presidente Abdel Fattah el-Sisi dirige a sua presidência até março de 2016. O delegado permanente da Liga Árabe do Egito, embaixador Tarek Aidel, diz que a cúpula será presidida por uma série de reuniões preparatórias no nivelamento ministerial encimadas pelos fenômenos de terrorismo. Líbano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu à comunidade internacional hoje de ajudar o Líbano nos seus esforços em hospedar mais de 1 milhão de refugiados da vizinha Síria. Os membros de 15 conselhos, seriamente preocupados, constataram que o número absoluto representa mais refugiados em proporção à população nacional do Líbano do que outro país. Numa declaração unânime, apenas alguns dias antes de uma conferência maior de doadores em Kuwait, o Conselho de Segurança, preocupado com o impacto sobre a estabilidade e a segurança do Líbano na região, o Conselho ressaltou que o apoio aos esforços do Líbano para gerir o impacto do influxo de refugiados, incluindo serviços essenciais como educação e saúde, é crucial para a preservação da estabilidade do Líbano e a segurança. Daesh. O grupo terrorista Daesh emitiu hoje uma declaração reivindicando a responsabilidade pelo ataque mortal no Museu Nacional na Tunísia, que matou 23 pessoas, a maioria turistas. A declaração de hoje descreveu o ataque como uma invasão abençoada de um dos antros dos infiéis e vice na Tunísia muçulmana. Entretanto, a Tunísia disse hoje que enviará soldados para reforçar a segurança nas maiores cidades após o ataque contra os turistas estrangeiros no Museu Nacional, que matou pelo menos 21 pessoas. O anúncio presidencial ocorreu após uma reunião de emergência de altos funcionários governamentais e do Exército. Também hoje, a Tunísia prendeu 9 suspeitas no ataque. Apelos solicitados pela Tunísia para uma frente unida contra o extremismo.
Itália-Tunísia. Itália informou hoje que aumentaria a sua presença militar no Mediterrâneo Central, descrevendo o ataque mortal contra o museu na Tunísia como uma ameaça crescente dos grupos extremistas. A ministra da Defesa, Roberta Pinotti, disse para a Defesa do Parlamento e Comitê dos Assuntos Estrangeiros que os recursos extras foram necessitados a fim de proteger as linhas de comunicações e plataformas marítimas para facilitar as vigilâncias aumentadas da atividade potencial extremista. Pelo menos dois turistas italianos morreram no ataque de ontem contra o Museu Bardo na Tunísia. O ministro disse que o aumento da presença militar era requerida para defender os interesses italianos na área, sob luz do risco crescente imposto pela presença dos grupos extremistas e para assegurar os níveis consistentes da segurança marítima. Líbia. Alto funcionário de segurança líbia disse hoje que o ataque aéreo, acreditado ser realizado pela Força Aérea leal ao governo eleito do país, tem atingido o único aeroporto funcionando na capital Trípoli. O alto funcionário disse que o ataque de hoje tinha como alvo a base aérea Matiga, causando danos no asfalto do único aeroporto funcionando em Trípoli. Não houve casualidades no ataque aéreo. A crise política da Líbia tem deixado o país com 2 parlamentos e 2 governos junto com milícias e exército rivais. O governo eleito está baseado no leste do país, enquanto a milícia extremista está controlando Trípoli. Anbar, Iraque. Uma explosão pelo grupo militante Daesh na cidade de Ramadi na última semana matou 13 soldados iraquianos. O Ministério da Defesa declarou hoje, negando relatórios que eles morreram num ataque aéreo. A explosão de 11 de março destruiu completamente uma casa usada pelo exército na capital da província Anbar Ramadi, no oeste de Bagdad, e danificou as casas na vizinhança também, o Ministério disse, anunciando os resultados de uma sonda. O Ministério adicionou que a explosão ocorreu debaixo de uma casa e há evidência de um túnel que conduz para a casa, usado como sede de uma companhia do Exército da direção das linhas militantes. O Ministério rejeitou os relatórios que a explosão foi causada por um ataque aéreo, alegando que nem os ataques das forças aéreas iraquianas, nem das forças da coalizão presididas pelos Estados Unidos contra Daesh eram ativos na área naquele tempo. Terminamos o nosso noticiário de hoje com Iêmen. O presidente iemenita Abderabu Mansur Hadi foi evacuado para a segurança hoje devido do avião de guerra tinha como alvo um palácio onde ele estava hospedado na cidade de Aden. As forças de segurança que abriram fogo com defesas anti-aviões informaram que o avião de combate abriu fogo, mas errou o palácio, acertando uma encosta nas proximidades. O presidente iemenita Hadi tinha refugiado-se em Aden no mês passado, depois de fugir da prisão domiciliar sob a milícia Houthi que assumiu o controle da capital. Hoje cedo, as forças especiais do Iêmen, contrários ao presidente, lutaram contra milícias leais em sua base de poder do sul de Aden, deixando 5 pessoas mortas e obrigando o aeroporto internacional a fechar. E assim, queridos, chegamos ao final do nosso noticiário de quinta-feira, 19 de março, da Rádio Cairo.
Apresentamos agora nosso comentário político, preparado por Anwar Awad e traduzido e lido por Nadia Ali. Com a conclusão da Conferência do Desenvolvimento Econômico, a liderança política egípcia começou a se mover no sentido de colocar os resultados da conferência em ação. Na última segunda-feira, apenas um dia após o fim da conferência, o presidente Abdel Fattah el-Sisi realizou uma reunião com o grupo econômico ministerial a fim de discutir os mecanismos da implementação imediata dos projetos que foram acordados durante a conferência. O presidente se reuniu também com as lideranças das Forças Armadas para serem informadas sobre os usos atuais das áreas dedicadas para estabelecer a nova capital administrativa. O presidente sublinhou a necessidade de evacuar as áreas o mais rápido possível, a fim de começar a estabelecer a cidade no tempo devido, levando em consideração o alívio da pressão existente sobre a população nas ruas do Cairo e os potenciais que essa capital irão adicionar para a expansão urbana nas áreas de vizinhança geográficas para absorver o crescimento da população. Enquanto isso, os ministérios diferentes começaram a tomar medidas de execução dos acordos e contratos assinados durante a Conferência Econômica. Um grupo de trabalho será formado para acompanhar a realização dos resultados das conferências e a coordenação entre os ministérios diferentes, bem como a apresentação do relatório semanal sobre o andamento dos trabalhos e do volume das tarefas alcançadas. Por sua parte, o ministro de Planejamento e de Reforma Administrativa declarou que os projetos serão colocados em breve em ação e a maioria deles são alistados no Plano Geral do Estado para o ano fiscal de 2015-2016. No entanto, o valor total dos acordos e um memo de entendimento assinado na Conferência Econômica, que foi realizada no balneário do Mar Vermelho de Sharm el-Sheikh no período de 13 a 15 de março, chegou a 175 bilhões de dólares. 15 bilhões são acordos de investimento que são assinados finalmente durante a conferência e 18 bilhões de contratos de construção e financiamento, bem como 5,2 bilhões oferecidos como empréstimos e subvenções das instituições internacionais de financiamento e 92 bilhões nos memorandos oferecidos como empréstimos e subvenções das instituições internacionais de financiamento. E 92 bilhões nos memorandos de entendimento para a criação de novos projetos e fazer expansões em que os já estabelecidos, além do memorando de entendimento da construção da nova capital administrativa com investimento total de 45 bilhões de dólares. Queridos ouvintes, além dos resultados econômicos da conferência, os analisadores políticos acreditam que este grande evento político alcançou realizações inúmeras. Eles indicaram que o sucesso do Estado egípcio para atrair tal volume de investimento estrangeiro é visto como uma acreditação internacional do sucesso político do presidente Abdel Fattah el-Sisi, desde que ele foi eleito presidente em 2014. E Sisi está envolvido em batalhas políticas ferozes, tanto dentro como fora, com o objetivo de restaurar a posição internacional do Egito. Ele maravilhosamente conseguiu impulsionar as relações do Egito com seus países de Irmandade Árabe e melhorar a sua imagem aos olhos
do mundo. Além disso, os especialistas econômicos saudaram o marketing inteligente dos projetos apresentados na conferência pelo governo egípcio, que começou a preparar para esse evento há muitos meses atrás, levando em consideração a estimativa realista das necessidades do Estado, juntamente com os resultados positivos, especialmente os econômicos que resultam do investimento no Egito. E assim, queridos, chegamos ao final do nosso comentário de quinta-feira, 19 de março, da Rádio Cairo. Apresentamos agora uma palestra sobre Taba, a terra da paz e turismo. Uma palestra preparada por Ateia Tahal Ibrahim e traduzida e lida por Nadia Halem. Taba é uma terra livre, egípcia, pura, num país conhecido por sua paz e segurança, como berço da civilização humana e história gloriosa. O retorno de Taba para o colo da sua mãe, o Grande Egito, representa uma restauração de um direito usurpado aos seus proprietários naturais. Todos os documentos geográficos e históricos provam que Taba foi uma terra egípcia pura. Patentes internacionais e documentos antigos definem Taba como o fim das fronteiras orientais do Egito, uma questão francamente declarada no dia 28 de fevereiro de 1922, quando a Grã-Bretanha ratificou as marcas internacionais e fronteiras orientais do Egito, incluindo Taba. Após a vitória da Guerra de 6 de outubro, em 1973, o Egito se envolveu em negociações implacáveis de paz com Israel e conseguiu restaurar suas terras ocupadas por meio de negociações difíceis e foi obrigado a recorrer à arbitragem internacional para resolver a questão de Taba e para refutar as alegações falsas de Israel. No dia 19 de março de 1989, o Egito conseguiu recuperar Taba através dos meios pacíficos internacionais legítimos para provar para o mundo inteiro a sua adesão completa aos seus antigos direitos e legais, a sua recusa absoluta de desistir de uma polegada de suas terras mais queridas e sua disponibilidade como um amante da paz para coexistir com todas as partes em paz e segurança. Taba é um dos lugares mais atraentes para os turistas egípcios, como uma antiga cidade histórica que compõe monumentos arqueológicos datados 5.000 anos atrás. Também Taba é rica em vida selvagem rara e patrimônio beduíno distinto. A cidade é conhecida pela sua esplêndida vida aquática e os recifes de coral únicos
que atrai mergulhadores e compõe hotéis de 5 estrelas que oferecem todos os serviços de alto nível desejados por aqueles que almejam o conforto e entretenimento. Falando sobre os marcos turísticos da região, vale a pena referir-se ao Museu de Taba, que consiste de 3 salas, compondo mais de 700 antiguidades que são consideradas um tesouro precioso que narra e documenta a história e vida do povo do sul do Sinai e a era faraônica até o século moderno. Taba compõe também do sulco colorido, uma região rara em todo o mundo, que inclui um amplo vale que se estreita gradualmente até atingir um ponto alto, convergindo, difícil de passar. O vale é caracterizado por suas cores rochosas que variam de vermelho ao amarelo e branco. Lá também é a reserva de Taba, que os turistas visitam por causa das suas composições belas e magníficas, divinamente criadas, corredores de montanhas, cavernas, estruturas geológicas bem raras. Ela contém 25 espécies de aves raras e mamíferos. Os turistas que vêm de todos os países do mundo desfrutam do momento interessante na Ilha do Faraó e da cidadela de Salah ad-Din el-Ayyubi. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa palestra sobre Taba. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica de São Mohamed Rushdie. Sinai, o grupo, vamos ouvir? يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد سينا رجعت كاملة لينا مصر اليوم بعيد مصر اليوم بعيد مصر اليوم بعيد ألف ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالتمام ألف ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالتمام واحنا حنصون في عينينا عالدوام 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 أصلي ما في عالإرادة أي شيء بعيد سينا رجعت كاملة علينا ومصر اليوم مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد سينا رجعت كاملة لينا مصر اليوم بعيد مصر اليوم بعيد مصر اليوم بعيد للنهر عهدوني نبني للنهار للنهار لأجل مصر بلدنا تبقى في ازدهار ازدهار للنهر عهدوني نبني للنهار للنهار لأجل مصر بلدنا تبقى في ازدهار
ازدهار نبني ونحولها جنة بالعمار بالعمار والأمل ضليلة فوقنا وكل ايد في ايد فينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعينا السعيد سينا رجعت كاملة لينا مصر اليوم تعيد مصر اليوم تعيد مصر اليوم تعيد بكرة أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد بكرة أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد مصر علشان تقوى بينا لازم الإنتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد الكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعينا السعيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد Radio Cairo presenta O Mundo dos Esportes. Um programa redigido por Mohamed Abdelkamel e sai ao ar todas as segundas, quintas e sextas-feiras. Bem-vindos, queridos, a uma nova edição do seu programa semanal O Mundo dos Esportes, onde destacamos os eventos importantes esportivos que acontecem tanto no Egito, assim como pelo mundo inteiro. A equipe egípcia Al Ahly conquistou o título da Liga Africana dos Campeões de Voleibol após de ter vencido a sua congênere tunisiana El Taragi por 3-1, uma vitória que garantia a chegada dos faraós nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Numa questão individual, foi indicado Ahmed Kob, jogador do Al Ahly, como o melhor jogador da prova, ao passo que o seu compatriota Hossam Youssef foi apontado como o melhor desmarcador durante as competições. Amigos ouvintes, a seleção egípcia de triatlo conquistou 6 medalhas no Campeonato Africano de Triatlo, que teve o seu fim neste domingo passado na cidade turística de Hurghada.
Lembramos de que os vencedores dessa edição serão apurados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. As competições de Hurghada colocaram Seyfeddin Fauzi, de 22 anos de idade, na liderança da tabela classificativa de Sub-24, seguido por Karim Tantawi e Ahmed Sharif na terceira posição. E nas competições de Sub-20 masculino, o Mohamed Zakaria obteve uma medalha de bronze e a de ouro foi conquistada pela Rihab Hamdi, e a Fátima Hagras não deixou-lhe fugir a medalha de prata. Amigos ouvintes, o jornal italiano La Stampa anunciou que o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, abordou na margem da sua participação na Conferência Econômica Internacional promovida pelo governo egípcio na semana passada para alavancar a economia nacional e puxar mais atenção dos investidores. Abordou que o profissionalismo Mohamed Salah, que se encontra a jogar atualmente para a equipe italiana Fiorentina em forma de emprestação, disse que ele está dentro dos jogadores que mais brilharam nas relvas europeias. Matteo, que se mostra muito admirado pela equipe de Fiorentina, desejou progresso contínuo desse jogador do futuro. E assim, queridos ouvintes, já acabamos de apresentar a edição de hoje em nosso programa Mundo dos Esportes. Agradecemos pela vossa atenção dispensada e até a próxima. Estiveram com vocês na locução Nádia, na técnica do som Mohamed Rushdie. Rádio Cairo apresenta Conversando com os ouvintes, um programa elaborado e apresentado por Anali Disuki. الله لحبك انت ما بحبش غيرك انت والدنيا عندي انت والدنيا عليك شوية. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC, na frequência de 15.480 kHz na banda dos 19 metros. Lembramos também que o nosso programa Conversando com os Ouvintes sai ao ar todos os domingos e às quintas-feiras, e recebemos com muito prazer suas lindas cartas ao nosso endereço Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, Caixa Postal 566, o Cairo, Egito, o nosso endereço eletrônico brazilian_prog@irtu.org. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Ao início, desejamos agradecer todos os nossos queridos amigos ouvintes que nos contribuíram no Facebook. Também agradecemos nosso colega, o supervisor Mohamed Abdelkamel, pelo seu grande esforço neste contato. Vamos iniciar com uma linda mensagem da nossa querida amiga, uma nova amiga, Sabrina Domingos. A sua mensagem está em inglês e está agradecendo
a Rádio Cairo, que através da Rádio Cairo, dos programas religiosos sobre o Islã, Sabrina Domingos aprendeu muitas coisas sobre o Islã. Também ela está interessada pela nossa emissão em português. Damos as boas-vindas para Sabrina Domingos, desejamos que nos escuta e nos escreve sempre. Hermenson Santos disse: parabenizo o sucesso do Egito pelo grande evento mundial de conferência internacional e de desenvolvimento da economia egípcia. Meus cumprimentos aos amigos de Sharm el-Sheikh. Fatma Xavier Martins, obrigada, lindo programa Rádio Cairo, já te parabéns. Cristina dice: boa tarde, seja bem-vindo, tenho paixão pela cultura egípcia. Também hoje temos outro evento, outra ocasião social, que é o Dia da Mãe Egípcia, que vem sempre no dia 21 de março de cada ano. Aproveitamos esta oportunidade para parabenizar e felicitar todas as mães egípcias e todas as mães em todo o mundo. Fátima Xavier Martins disse: mãe egípcia, você foi a mãe mais linda que o Egito já teve o que falar também dela. Para mim, falar todo do Egito, eu teria que ter sido uma egípcia. Eu não só sei que sinto uma amor pelo Egito, mas eu vou meu Cuba lendo mais sobre o Egito, já que gosto tanto dele, e você me deu uma boa ideia com Cuba lendo sobre o Egito e sobre a mãe egípcias. Muito obrigada para Fátima Xavier Martins. Também Sulamita Metchler disse: meu desejo é conhecer o Rio Nilo e as pirâmides. Meu sonho é fazer um cruzeiro. Para mim, Egito é um dos países mais lindos. Nas belezas, sonho um dia conhecer tanta beleza. Meu sonho de consumo. Sou apaixonada pelo Egito e suas maravilhas. Muito obrigada para todos os nossos queridos amigos ouvintes. E agora vamos ouvir esta linda canção da cantora Saad Hosni sobre a mãe em seu dia. يا ماما يما يماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يما يماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة ملا الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة ملا الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك الكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل
Continuamos a ler as mensagens que falam sobre o Dia da Mãe Egípcia. Nossa querida amiga Aisha Muradi disse que as mães do Egito sejam abençoadas pelas dádivas divinas e continuem a amparar, a amar seus filhos com um carinho especial que abrigam em seus corações. Muito obrigada para Aisha Muradi. Também Jailton Santos disse: parabenizo todas as mães egípcias pelo seu dia, porque cumprem um papel muito importante na sociedade. É muito importante que aconteça conferência como esta no Egito, está falando sobre a conferência econômica também. عيوني معجبة بيكي وروحي كلها تجاوبك عيوني معجبة بيكي وروحي كلها تجاوبك واغمض وافتح اقولك صباح الخير يا مولاتي. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa, conversando com os ouvintes, mas continuamos as mensagens sobre o Dia da Mãe Egípcia na próxima edição do domingo próximo. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Hela e Salwa, e na supervisão Mohamed. Está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. بغني للأمومة ولليد الخدومة وأقول الله يا أمي عالدفء والنعومة. بغني للأمومة ولليد الخدومة وأقول الله يا أمي عالدفء والنعومة. وبغني يا ستي يا فدائية يلي قضيتها هي يا ستي يا فدائية يلي قضيتها هي تجعل حياتي هنية ولو تبان مهمومة. O programa brasileiro da Rádio Cairo apresenta Mulheres Egípcias. Um programa preparado por Sané Shafei e traduzido por Nadia Ali. Olá, meus queridos, bem-vindos novamente a um novo episódio do seu programa Mulheres Egípcias. Na primeira parte, lançamos-vos sobre as realizações realizadas por mulheres egípcias em âmbitos diferentes, enquanto no segundo, descrevermos uma receita de comida egípcia.
Na primeira parte do nosso episódio, vamos lançar luz sobre uma outra ocasião para as mulheres no Egito. Esse é o Dia das Mães, marcado para sábado, dia 21 de março. A ocasião é celebrada com o início da temporada da primavera no país. Nesse dia, as mulheres e as mães egípcias são homenageadas pelos seus grandes sacrifícios e as suas contribuições para o bem-estar e o desenvolvimento social. Coincidindo com essa ocasião, uma delegação egípcia de mulheres está participando da sessão número 59 da Comissão das Nações Unidas sobre o Status das Mulheres, realizada de 9 a 20 de março de 2015. A chefe do Conselho Nacional para as Mulheres, embaixadora Merva Tetelaoui, liderou a delegação do Conselho Nacional para as Mulheres, na sede das Nações Unidas em Nova York. A embaixadora Tetelaoui entregou o discurso do Egito e revisou as últimas conquistas das mulheres para melhorar o desenvolvimento. A sessão 59 da Comissão sobre o Status da Mulher hospedou os representantes dos Estados-membros, organismos das Nações Unidas e as organizações não governamentais de todas as regiões do mundo. A comissão comprometeu-se em apresentar uma avaliação dos progressos realizados na implementação da Declaração de Beijing e Plataforma de Ação, 20 anos após a sua adoção, na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995. A revisão de Beijing mais 20 também inclui os resultados da sessão 23 especial da Assembleia Geral, a primeira avaliação de 5 anos realizada após a aprovação da Plataforma de Ação que destacou as ações e as iniciativas. Agora vamos para a segunda parte do nosso episódio, em que descrevemos a forma de fazer uma deliciosa comida egípcia. Vamos se preparar para fazer ombro de cabra com hummus. Ingredientes: 2 pequenos ombros de cabra, 1 colher sopa de azeite de oliva, sal, pimenta, 2 ramos de tomilho, 2 dentes de alho e um caldo de frango. Para fazer o hummus, que é o grão de bico, 100 gramas de grão de bico embebido durante a noite em água fria, escorrido. Meio quilo de tahine, 1 dente de alho, com um pouco de azeite de oliva, limão, suco de limão e 1 colher de chá de cominho em pó, meia xícara de água, sal e pimenta. Como fazer? Dissolva o sal na água numa panela grande. Adicione o alho e tomilho. Coloque os ombros caprinos na água e sal e leve à geladeira por 4 horas. Após, escorra bem em seguida, coloque os ombros de cabra numa assadeira, regue com óleo, ervas e alho. Tempere a gosto. E adicione o caldo à panela e cubra com papel alumínio. Deixe assar por 3 horas no forno. Após, retire o papel alumínio, em seguida, retorne o bode ao forno e deixa por 10 a 12 minutos. Como fazer o hummus, que é o grão de bico? Traga o grão de bico para ferver num fogo médio e cozinhe por 30 a 40 minutos. Escorra o grão de bico e misture com azeite, tahine, alho, suco de limão e cominho no liquidificador. Vai adicionando a água aos poucos até formar uma consistência de purê. Em seguida, tempere
a gosto. Para servir, espalhe um pouco da pasta de hummus, que é grão de bico, num prato de servir, fatie a cabra e coloque sobre o hummus em bom apetite. E assim, queridos, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez. Desejo-lhes felicidades. Resumo das notícias de quinta-feira, 19 de março. Egito, Arábia Saudita. O presidente Abdel Fattah el-Sisi conferiu hoje com o príncipe saudita que está atualmente visitando o Egito. O príncipe Faisal bin Abdulrahman congratulou o presidente Sisi pelo sucesso da recente conferência econômica que foi realizada em Sharm el-Sheikh. Cúpula Árabe. Reuniões da 26ª rodada da Cúpula Árabe serão realizadas em Sharm el-Sheikh nos dias 28 e 29 de março, onde o presidente Abdel Fattah el-Sisi assumiria a presidência até março de 2016. Líbano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu à comunidade internacional hoje de ajudar o Líbano nos seus esforços em hospedar mais de 1 milhão de refugiados da vizinha Síria. Daesh, o grupo terrorista Daesh, emitiu hoje uma declaração reivindicando a responsabilidade pelo ataque mortal no Museu Nacional na Tunísia, que matou 23 pessoas, a maioria turistas. Itália, Tunísia. Itália informou hoje que aumentaria a sua presença militar no Mediterrâneo Central, descrevendo o ataque mortal contra o museu na Tunísia como uma ameaça crescente dos grupos extremistas. Líbia. Alto funcionário da segurança líbia disse hoje que o ataque aéreo acreditado ser realizado pela Força Aérea leal ao governo eleito do país tem atingido o único aeroporto funcionando na capital, Trípoli. Anbar, Iraque. A explosão pelo grupo militante Daesh na cidade de Ramadi na última semana matou 13 soldados iraquianos. O Ministério da Defesa declarou hoje, negando relatórios que eles morreram no ataque aéreo. Iêmen, o presidente yemenita Abdurrabbu Mansur Hadi foi evacuado para segurança hoje, depois o avião de guerra tinha como alvo um palácio onde ele estava hospedado na cidade de Aden. Querido, vamos ver a nossa programação de amanhã, sexta-feira, dia 20 de março, meia-noite 15, horário local, sempre abertura. Meia-noite 17, música oriental, seguido pelo resumo das notícias. Meia-noite 20, os versículos do Alcorão. Meia-noite 30, noticiário, seguido pelo programa 5 minutos para o Egito. Meia-noite 50, rumo ao futuro, seguido por canção árabe. 1 hora, o mundo dos esportes. 1h05, brasileiro.com. 1h15, em foco, seguido por canção árabe. E de 1h25, resumo das notícias. E 1h27 até 1h30, apresentação da programação de amanhã, encerramento da missão. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa programação de hoje, que espero que vocês tenham gostado.